que tem tanta dificuldade? Por que há pessoas com tanta dificuldade na esquerda de chamar o Maduro de ditador, na sua opinião? Ô, Reinaldo, Valfrido, eu fico pensando... Aliás, você chama ele de ditador? Olha, eu fico pensando como é que um tema como esse vira o tema central de discussão no nosso país. Aí eu posso te explicar. Eu vou falar. Eu explico. Deixa eu falar um pouquinho. Você falou. Eu já falo, deixo, mas eu explico para você. Porque, olha, isso não tem nenhuma incidência nos desafios que nós temos para resolver os problemas do povo brasileiro. Ponto. Só uma observaçãozinha. Eu acredito na democracia como valor universal. Acho que Gramsci ajudou muito a acumular esse conteúdo. Acredito no conceito do socialismo democrático, que é possível fazer com democracia e que pode ser perseguido, você ter justiça social com democracia. O Brasil lidera o continente, que é a maior economia dos trópicos, é o maior país, e tem um presidente com força política real, com respeito. Mas o Brasil não lidera pela força, como faz o império. O Brasil, pela nossa tradição, lidera pela diplomacia e pelo exemplo. Então, não ajuda, num conflito desse no nosso continente, que o Brasil, o presidente ou o ministro, tenha que optar por um lado desse processo, se ele pode ajudar a resolver o problema. Por isso que eu acho que o presidente Lula está muito correto. E foi bom a articulação com o México, com a Colômbia, para dizer, olha, apresente as atas, apresente... se a eleição foi séria, seguimos adelante. O Brasil está certo, já elogiei. Se a eleição não foi, aí, meu amigo, o país também tem a sua forma de resolver isso. Seja por nova eleição, ou seja por declarar o que perdeu hoje vitorioso, aí que é outro conceito que eu acho que a gente tem que resgatar, que é o respeito à soberania das nações e à autodeterminação dos povos. Então, por exemplo, mas nós estamos numa quadra, e eu vou resgatar, de tantos extremos, de tanta intolerância, que você tem que estar de um lado ou estar do outro. Quando a saída, neste caso, não é essa. A saída é você encontrar, e a autoridade política do Lula e do Brasil, encontrar uma saída pacífica, baseada na paz, na autodeterminação dos povos, na soberania dos povos, dos países, melhor dizendo, e na democracia como valor e bem universal, como você disse. Só rapidamente, eu acho que a entrevista do Lula, eu critiquei, foi muito ruim, porque eu acho mal encaixada. A posição do Brasil está correta, aliás, é elogiada pela União Europeia e até pelos Estados Unidos. O Brasil recebeu agradecimento até da Maria Corina, da líder oposicionista da Venezuela. Tudo certo, acho que o Brasil tem que apostar nisso mesmo. E também não tem que romper com a Venezuela. Só os bolsonaristas agora que ficam nessa cobrança. Essas tolices. Porque isso alimenta eles. Claro. Porque eles se alimentam do ódio, é por isso que a gente também não pode ficar dando farelo para porco, né? E, por exemplo, agora, a posição do PT, aí não dá, né, companheiro? Eu vou recorrer... eu vou fazer um convite no ar. Eu gosto muito, acho uma das pessoas mais firmes que eu já conheci na minha vida, a presidenta Gleisi Hoffmann. Eu quero fazer um convite para que ela venha aqui. Ah, não sei. Claro que você aceita. Eu sei que você aceita. É uma grande brasileira. Grande brasileira. Grande companheira, valente. Convidada. Quero discutir ao vivo. É uma pessoa que ama o Brasil. Gostaria muito que ela viesse aqui. Eu vou convidar, inclusive, para amar o povo venezuelano também. Pode vir. Eu vou recorrer a Fernando Gabeira e dizer, o que é isso, companheiro? Deixa eu te falar uma coisa aqui, Reinaldo. É bom separar... Que é o texto do Carlos Nascontinho me formou mesmo, né? Eu realmente eu tinha 18 aninhos. Eu acho que a gente tem que... Barbudo, lindo. A gente tem que separar bem as coisas. Você já foi barbudo? Uxe, muito. Nós temos que separar bem as coisas nesses tempos tão difíceis de navegar, de mar revolto. Uma coisa é a posição do governo, outra coisa é a posição do partido, que pode em alguns momentos ser a mesma posição ou não. Sim. O partido tem todo o direito... Eu perguntei porque você é petista também, né? Sou mesmo. Claro. Com muito orgulho e muita gratidão.
Eu falei das minhas escolas aqui e o PT me ajudou. Meu pai me ajudou na formação ética e minha mãe, o PT me ajudou na formação cidadã. Muita gratidão ao PT. Muito orgulho de ser petista. O partido tem toda a autonomia de ter a sua posição. E como o governo também. Horas pode o governo influenciar no partido, o partido influenciar no governo, ou não. Cada um tem uma posição. Porque o governo, ele é além do PT. O PT é um partido, é uma parte. O governo é formado por várias partes. Claro que a parte principal é a do partido do presidente da República, que ele fundou e que ele lidera. Em última análise, é ele que lidera isso. Então, mas as instâncias partidárias têm autonomia de tomar a sua posição. E tem uma discussão histórica sobre isso. É a posição do PT, que nós, governo, respeitamos. Mas o governo não participou dessa decisão. A posição do governo é outra, é essa que eu relatei aqui, que eu acho que é a correta. Eu queria perguntar, você não é um Márcio Partido ao Meio para brincar com aquele livro. Você é o ministro. Reinaldo. A sua posição? A minha posição é a posição que o presidente Lula está defendendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Que eu acho que é a posição correta. Esse cara era tão bom assim. Esse cara é muito bom. Não, nem eu sabia. O ministro Márcio Macedo. Posso fazer outra pergunta picante? Não? O senhor terminou? Não. Não, eu só queria, só para concluir, para ficar muito claro, Iobi, como o podcast de vocês é uma audiência extraordinária e é uma paixão nacional hoje, para que não fique... Ora, imagina! Que não fique... Quantos metros você cresceu depois disso? Para que não fique nenhuma dúvida, ficou bem claro das posições que tem que ter e eu respeito demais. Agora, Isso quer dizer que se não tiver a ata comprovada e ponto final, não ganhou. A posição do presidente Lula e do Brasil está corretíssima e é a posição que eu concordo, colaboro e defendo onde chegar com a consciência em paz sobre isso. Curiosidadezinha que eu preciso perguntar. Se não tivesse no governo, seria essa a sua posição também? Reinaldo, você sabe, me disse um compadre de meu pai lá em Rio Real, quando eu era criança, uma coisa que eu gravei pro resto da minha vida. Ele era um auditor, era coletor naquela época, e hoje é auditor fiscal, né? Isso, Ele disse, olha... Ele falou e depois eu fui procurar saber, que eu não sabia que a palavra era isso. Ele disse, qualquer resposta que você der a uma pergunta na condicional, só se arrebenta quem responder. Aí eu fui saber o que era condicional, entendeu? Então o se... Eu não sei, eu tenho que responder as coisas objetivas, as coisas de hoje, entendeu? Mas aí, então, agora você vai falar com o professor de gramática, que foi durante muito tempo. A oração... Eu não ouso discutir gramática com você, nem língua portuguesa. Porque você foi professor de cursinho, não foi? Eu fui. Você não foi professor de cursinho? Fui professor de cursinho. Então, como é que eu vou discutir gramática e literatura em português com... oração condicional, mas a oração condicional, ela sempre está atrelada, na verdade, a uma oração que é a principal, né? E como você quando você é um democrata... Convicto, eu falo em seu lugar. Eu tenho certeza de que, mesmo fora do governo, defenderia a democracia. E se defende democracia, como é que vai defender Maduro, não é mesmo? Porque no regime de Maduro, talvez eu e você estivéssemos na cadeia. A interpretação é do professor... Olha a diferença. Na hora que Azevedo. Uma das coisas que precisa é perder esse receio de falar, é ditador. Porra, é ditador ele, é ditador aquele orelhudo lá da Nicarágua. Não precisa. Os caras não são de esquerda. Nem de esquerda são, fascismo com linguagem de esquerda. Sou eu falando, não ele. Me permita fazer minha pergunta. O Reinaldo. Ele vai falar o Reinaldo vive dizendo que eu sofri um acaptes diminúcio. O que os americanos ou os Faria Limers chamam de downgrade. Isso. O que na língua portuguesa se chamaria de um rebaixamento. Porque ele disse que eu passei a me chamar, ser procurado no Google como Valfrido Vardi, jornalista. Eu falei para ele. Uma entrevista para os jornalistas Reinaldo Azevedo e Valfrido Vardi. Aí eu mandei um e-mail para ele, essa mensagem ao WhatsApp. Rebaixado. Falei, Sifo, você acabou de ser rebaixado de advogado, um dos maiores do país, para jornalista. O que é uma bobagem, porque se fosse jornalista, seria... Enfim, me sentiria muito lisonjeado. Eu admiro muito o jornalismo.
Eu acho uma instância fundamental da democracia, que é esse valor universal sobre o qual o senhor vem falando. Todavia, o jornalismo, nos últimos meses, e durante esse governo, e antes, um pouquinho durante a eleição, vive uma relação de idas e vindas com o presidente da República. Às vezes mais favorável. Só repita, por favor, quem de idas e vindas? Quem? O jornalismo. Ah, tá. Estou falando do jornalismo. Tá. E recentemente, e agora vou fazer uma pergunta que, assim, eu li aquilo com muito estranhamento, mas eu queria ouvi-lo. Eu vi algumas notícias sobre a ida da primeira-dama para Paris, para a Olimpíada da França, dizendo que a primeira-dama teria, enfim, que o país teria gasto um dinheiro com passagens para a primeira-dama. Eu, como brasileiro, vejo o seguinte: o presidente Lula não pôde ir, a primeira-dama foi representar o presidente, e, enfim, ela tem que ir não pode ir de carro para a França, tem que ir de avião para a França. Eu não vejo nenhuma impropriedade nisso. Mas parte da imprensa vai lá e bate nisso, como se fosse uma coisa errada. Como se fosse feio o presidente, cuidando de questões urgentes do país, mandar a primeira-dama, pedir à primeira-dama que o represente nos Jogos Olímpicos. Eu não quero que o senhor comente o episódio em si. Não é isso. O episódio... O que eu quero que o senhor comente é essa relação que existe entre o governo do presidente Lula e os meios de comunicação. O senhor acha que ela é uma relação adequada? O senhor acha que os meios de comunicação se comportam em relação ao governo de uma maneira adequada? Ou se eles oscilam, como eu disse, às vezes mais próximos, às vezes menos próximos, às vezes justos nos seus comentários, nas suas manchetes, nas suas matérias, às vezes injustos? Eu queria saber a sua opinião sobre a imprensa. Eu sou um daqueles que, como democrata, que acho fundamental uma imprensa livre, uma imprensa que aponte os erros e que também tenha a grandeza de noticiar os acertos, porque uma democracia se constrói com luz, com transparência.